Bom dia a todos inscritos no canal Falando a Verdade. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. E no dia de hoje, no dia 3 de março de 2018, estamos aqui para falar alguns temas que pode ser interessante para você e ser interessante para mim. Não é só pode ser, eu tenho certeza que é. Algo que pode mudar o seu conceito, algo que pode mudar o meu conceito, certo? Então eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre a palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre cronologia, a cronologia bíblica. O que é cronologia? É a ordem dos fatos ocorridos, é a ordem. Por exemplo, hoje eu quero falar sobre um pouco sobre a criação do homem, certo? E eu quero falar também o que tinha antes da criação do homem, tá? Mas antes de tudo, de falarmos sobre isso, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal e a você que está me vendo no vídeo. Clica aí no sininho e se inscreva no canal. Nós estaremos falando sobre assuntos polêmicos, assuntos interessantes, que pode mudar a história da sua vida e pode mudar a minha história também. Porque eu estou aqui para aprender com você e você vai me ensinar também, e eu vou ensinar você, e assim nós vamos crescer juntos, certo? Então, eu quero falar sobre um pouco hoje sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Não esquenta com a minha imagem, eu vou desfocar um pouco, mas eu vou abrir a palavra e nós vamos ler e ver o que a Bíblia diz. Então eu vou falar um pouco sobre cronologia bíblica, tá? Se eu pedir para você, as pessoas que leem a palavra, explicar para mim o que diz sobre a criação, é óbvio que você vai pegar a Bíblia e vai abrir aqui no primeiro livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Com certeza você vai abrir aqui e vai me explicar tudo sobre a criação do homem. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou querendo saber o que tinha antes de Deus criar o homem. Qual que era o propósito de Deus? O que tinha antes dessa criação? O que Deus tinha? Como era antes? Como era antes? Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele já era antes de tudo, né? Então, eu quero que você entenda um pouco sobre a palavra de Deus. Então eu vou estar abrindo aqui no livro de Isaías, capítulo 14, e eu vou ler com vocês o que tinha antes da criação do homem. Primeiro eu quero que você entenda que Deus, ele é eterno, e Deus, ele vem de eternidade em eternidade. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que o ser humano, o homem, ele tem tempo onde ele inicia uma vida, ele passa por fases, certo? E vai até a morte, a carne do homem. Então o homem, ele está limitado, ele é um homem limitado, onde ele inicia hoje, ele nasce hoje, cresce, reproduz e morre. Essa é a ordem humana. O homem está preso a um tempo. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Deus, ele já era antes de tudo acontecer. Antes de Deus criar o céu e a terra, ele já era, ele já existia. Entendeu, meu querido? É isso que eu quero que você entenda. E o que tinha antes da criação do homem? Então, todos nós sabemos que Deus é eterno, que ele mora no mais alto céu, né? E que lá ele tá cheio de arcanjos, ele está cheio de anjos, ele está cheio de serafins, querubins, né? E nesta época, antes de Deus criar o homem, ele criou um ser chamado Lúcifer, que significa anjo de luz, ou estrela da manhã, né? Lúcifer, anjo de luz ou estrela da manhã,
né? Estrela da alva. Quando fala isso, se refere a Lúcifer, antes de Deus criar o homem. E tudo era perfeito no céu. A adoração a Deus era perfeita no céu. Só que Lúcifer, ele comandava o exército de Deus. Ele, para você ter uma ideia, é o Pai, o Filho e o Espírito. O braço direito de Deus era Lúcifer. Ele comandava tudo, certo? Só que ele se encheu de orgulho no coração. Lúcifer, antes da criação da terra, tá? Ele se encheu de orgulho no coração. E chegou um ponto de Deus ter que banir ele do céu, tirar ele do céu. E ele caiu na terra. E quando Lúcifer caiu na terra, houve grande destruição. Então, para provar isso para vocês que eu estou falando, eu vou abrir no livro de Isaías, capítulo 14, certo? Capítulo 14, no verso 12 em diante. Eu vou estar lendo com vocês e espero que vocês acompanhem comigo. Como caíste do céu. Quem que caiu do céu? Lúcifer, certo? Ó estrela da manhã. O que eu acabei de falar? Que quando fala de Lúcifer, quem é a estrela da manhã? É Lúcifer. Ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra. É o que eu acabei de contar para vocês. Tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus. Olha o que Lúcifer tinha no coração. Eu vou subir aos céus, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O que aconteceu aqui? Lúcifer se autodenominou Deus. Ele queria ser maior do que Deus, se assentar no lugar mais alto do céu. E Deus não permite isso. Isso tudo gerou algo chamado orgulho. Por isso que nós, seres humanos, temos que ter cuidado, certo? Não podemos ter orgulho. Porque quando nós temos orgulho, nós temos o que Satanás tinha no coração. Então nós não podemos ter orgulho, tá? Nós temos que ser pessoas simples. Temos que ter a simplicidade de Deus em nós. Olha só. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele queria. Então aqui ele queria poder. Lúcifer queria poder. Ele queria ser a imagem de Deus. E ele queria ser semelhante a Deus, tá? E serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, olha o 15. Olha para o que aconteceu com ele. Olha só. Contudo, serás precipitado. Ou seja, o plano de Lúcifer não deu certo no céu. Foi precipitado, tá? Para o reino dos mortos. Aonde é o reino dos mortos? O inferno. O Senhor lançou ele para o inferno. Ele foi precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse abismo aqui é o mesmo abismo que tinha lá em Gênesis, tá? E Lúcifer foi para o mais profundo do abismo. Esse abismo que você pode ver aqui, ó, no mais profundo do abismo, é o mesmo abismo que diz lá em Gênesis 1, tá? Que depois nós vamos chegar lá. Então tudo esse fato aqui ocorreu antes da criação do mundo, antes de Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 1, certo? Eu não estou nem falando de Gênesis 1, verso 2, eu estou falando do verso 1, tá? Isso aqui foi antes. Lúcifer se precipitou, se orgulhou e Deus fez ele ser banido do céu. Então, na cronologia bíblica, Isaías capítulo 14, verso do 12 em diante, ou até antes aqui se você for ler, isso aqui aconteceu antes de Gênesis 1. Então, Isaías 14 aconteceu antes de Gênesis 1. Gênesis 1 vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra, certo?
Aqui Deus criou os céus e a terra, ponto final. Deus não cria nada imperfeito. Só que antes de Deus criar os céus e a terra, antes que fosse criado os céus e a terra, já tinha acontecido essa batalha lá no céu. Lúcifer tinha sido derrotado e lançado, certo? Quando, ao mesmo tempo que ele foi lançado, Deus já tinha criado os céus e a terra. Isso que eu quero que vocês entendam. Criou os céus e a terra. Aqui, do versículo 1 ao versículo 2, há milhões e bilhões de anos. Por isso que os cientistas falam que a Terra tem bilhões de anos. Exatamente, eles não estão errados. Só que eles não sabem disso. Tá? Então, esse fato de Isaías 14 aconteceu há milhões de anos, certo? E quando Lúcifer ainda era Lúcifer, ainda estava do lado de Deus, Deus criou os céus e a terra. Eu não estou falando que Deus criou o homem, criou os céus e a terra. E o que existia nesses céus e terra? Os dinossauros, meus irmãos. Aqui existiam os dinossauros, as grandes criaturas, tá? Aqui existia os triceratops, todas as sortes de dinossauros que você hoje vê na televisão, os cientistas, os arqueólogos, achar as ossadas, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 2 tem bilhões de anos. Só que quando Lúcifer caiu, ele destruiu essa criação. Por que ele destruiu? Vamos ler o versículo 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. No original, a Bíblia não fala que estava, fala se tornou. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Ó, face do abismo. Que abismo? O mesmo abismo que Lúcifer foi lançado lá em Isaías 14, que foi antes de tudo isso aqui. Vocês conseguem me entender? Esse mesmo abismo de Gênesis 1, verso 2, é o mesmo abismo de Isaías 14, que nós lemos lá, que ele foi lançado no mais profundo do abismo, no reino dos mortos. Tá? Então esse é o abismo. Tá? Então vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí, o que aconteceu? Aqui, o que aconteceu? A terra era perfeita, porque Deus criou os céus e a terra, ponto final. Você vai ver que na minha Bíblia ou na sua, pode acompanhar, tem um ponto final. Ponto final é ponto final e não tem ponto e vírgula. Quando é ponto e vírgula é porque uma história vai continuar. Mas quando tem ponto final, é ponto final, tá acabado, tá criado e é perfeito. Você tá entendendo? Só que quando Lúcifer foi lançado do céu, que Deus tirou ele de lá, ele foi lançado para a terra. E quando ele caiu na terra, ele destruiu a terra, certo? Por isso que os cientistas falam que que houve um cometa que caiu na terra e matou os dinossauros. Aquele cometa era Lúcifer. Aquele cometa era Lúcifer. Ele destruiu os dinossauros, ele matou, certo? E outro detalhe, a Bíblia fala aqui também que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que águas? Deus cobriu a terra com águas. Deus cobriu a terra com águas. Essas águas, na verdade, é que matou os dinossauros. Eles morreram afogados, os dinossauros. Deus julgou a terra, porque Lúcifer estava nela. Julgou ela, certo? Deus julgou a terra com água e os dinossauros foram mortos. Por isso, a terra virou uma bola d'água, certo? A crosta terrestre foi coberta por águas, certo? Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz não é a luz do sol, essa luz é o próprio Cristo. Aqui disse Deus, haja. Aí que aqui do versículo 3, ele vai começar a reconstruir a terra, reconstruir o que se havia perdido, tá? Aqui o homem não existia. Ainda não existia o homem. E essa luz não é a luz do sol, porque mais para baixo você vai ver que aí ele fez os luzeiros, aí que ele fez o sol, a lua, as estrelas, tá?
Essa luz é o próprio Cristo. Então a terra se tornou algo de escuridão, ficou em trevas, como diz aqui no versículo 2. As trevas não foi criada por Deus. Quem fez trevas é Satanás, que se tornou Satanás, que era Lúcifer. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando Satanás caiu, a terra se tornou sem forma e vazia, porque não tinha Deus, certo? Havia trevas. Quem é a trevas? Satanás. Sobre a face do abismo. O que é a face? A face é o que você vê. Na face do abismo tem o que? Trevas. Quem é trevas? Satanás. Havia trevas sobre a face do abismo, certo? E o Espírito de Deus pairava só por cima, sobre a face das águas. Então Deus puniu aquele abismo com água, cobriu com água. Então a terra se tornou uma bola preta de água, certo? E o que Deus, para reconstruir isso, o que ele precisa fazer? Luz, para separar luz e trevas. Então qual que é o primeiro item que Deus faz no versículo 3? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus separou luz e trevas. Esse é o primeiro item. Deus separou luz e trevas. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Luz não é sol. Deus não criou o sol aqui. É luz. Essa luz é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, tá? Deus criou separação entre... Deus fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, tá? Então aqui Deus separou luz e trevas, e o dia aqui, que era Cristo, Deus chamou dia, e as trevas Deus chamou de noite, certo? Então essa luz não é o sol. Então, pelo dia de hoje, 3 de março de 2018, eu vou parar por aqui, e eu prometo a você que eu vou continuar esse assunto polêmico, e eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Então nós paramos aqui no primeiro dia da criação. Chamou Deus a luz dia e a trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, ok? Então, até o primeiro dia da criação do planeta Terra, da recriação, né? Porque a Terra já tinha sido criada, certo? Satanás caiu e destruiu tudo. Então Deus começa a reconstruir a Terra, tá? Então nós paramos por aqui hoje. Prometo a você que nós continuaremos esse estudo de Gênesis, da cronologia bíblica. Nós continuaremos ela, certo? Amanhã nós estaremos juntos e espero que você tenha desfrutado e ganhado muito do Senhor. Muito obrigado por me ouvir até agora. Tenho certeza que você vai gostar, ok? Maravilha!